Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês mais uma vez no webinar promovido pelo V2V. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, tanto as nossas palestrantes quanto quem está participando. É com muito orgulho que eu digo para vocês que a gente teve mais de 200 inscritos dessa vez. A gente tem diferentes indústrias, diferentes segmentos de serviço, temos OSCs, consultorias, ou seja, um público bastante diverso. E eu tenho certeza que as nossas palestrantes vão dar conta de dividir com vocês o sucesso da estratégia delas e vocês vão levar essa informação para dentro do programa de vocês e também conseguir ter sucesso no programa de vocês. Nosso tema hoje é como usar a tecnologia para aprimorar a comunicação com os voluntários. A gente escolheu esse tema dentro de vivências com os nossos clientes, demandas de mercado, pesquisas que nós fizemos, ou seja, é uma realidade, o desafio para que a comunicação possa gerar bons frutos, trazendo os colaboradores como voluntários, os voluntários como pessoas bastante engajadas com o programa e podendo trazer os resultados à tona para que então os gestores dos programas possam demonstrar o que eles estão conseguindo atingir a partir do programa de voluntariado da empresa. E é essa a nossa meta hoje, apresentar para vocês como a CTG e a Telefônica realizam isso. Eu já vi que muitos participantes do nosso programa hoje são clientes nossos, mas nós também temos pessoas que não são clientes. Então, eu quero pedir licença para os nossos clientes para explicar muito rapidinho o que é o V2V, tá? O V2V, a gente tem a missão de fazer o engajamento social das organizações a partir da nossa plataforma. Os voluntários conhecem, os colaboradores conhecem o programa da empresa, podem se engajar em ações, podem relatar os objetivos atingidos e os gestores conseguem concatenar toda essa informação e, de modo prático e fácil, traduzi-las para a direção da empresa. Bom, dito isso, eu vou contar para vocês como é que vai ser o nosso webinar hoje. Vão ser 45 minutos, onde a gente vai ter um bate-papo gostoso aí com as nossas palestrantes, e depois a gente vai abrir para perguntas. Ao longo do webinar, vocês já podem ir enviando no chat as nossas perguntas. O Renan e a Renata vão estar bastante atentos, vão separar as perguntas de vocês para que a gente possa respondê-las ao final. E também nós vamos contemplar as perguntas de vocês que vocês enviaram durante a inscrição. Muitas delas já foram inseridas no roteiro que a gente vai passar hoje. Mas, caso isso não aconteça, fiquem à vontade para reenviar suas perguntas no final do nosso webinar. Vamos lá. Rê, você pode passar para mim, para a gente já começar? Isto. Então, vou começar pela CTG. A CTG é nossa cliente desde outubro de 2016. O programa é um programa recente. Fugiu aí a tela. É um programa recente, né? Eles têm 813 colaboradores e no Brasil, isso no Brasil, né? E já são 386 pessoas que participam do programa de voluntariado. Isso representa quase 50% da base deles aqui no Brasil dentro do programa de voluntariado. Ou seja, ela conseguiu, apesar de ser uma empresa que está presente em mais de 40 países e no Brasil tem o desafio de estar em 10 estados, ela conseguiu atingir esse número que é muito maior do que a média no Brasil, que é de 13%. Né? 13% da população atua de modo real no voluntariado. A gente vai apresentar para vocês, dentro da conversa, o case de capacitação, onde dentro da plataforma, a Juliana conseguiu colocar o manual em PDF, onde eles foram convidados a estudar esse manual, comprovar através de um quiz os resultados desse estudo, né, o entendimento, e aí, óbvio, a sacada dela para conseguir garantir um maior engajamento, 70% das pessoas que estão hoje no programa passaram com louvor, com 100%, e ganharam uma camiseta, né? Então foi bem legal a estratégia dela, ela vai contar esse e outros casos aqui ao longo, e então, antes de eu te passar a palavra, Ju, só vou apresentar rapidamente,
A Juliana Lu, ela é consultora de sustentabilidade, ela possui mais de 8 anos de experiência na área de comunicação, sustentabilidade, relações institucionais, atuando no planejamento estratégico e de responsabilidade social corporativa, engajamento com os principais stakeholders, gestão de projetos sociais, desculpa, gente, e patrocínios, relatórios anuais e implementação do programa de voluntariado corporativo. Ela tem profunda experiência em empresas startups e amplo conhecimento do mercado e cultura chinesa. Então, com vocês agora, eu vou pedir para a Ju dar uma breve pincelada aí no todo que é o programa. Já já eu apresento o nosso time aí, o nosso trio de ouro da Telefônica, para que vocês entendam, dentro do contexto do que a gente vai falar, por que que a Ju está apresentando certas estratégias, o que significou dentro da realidade do programa dela. Então, por favor, Juliana. Tá bom, obrigada, Samantha. Queria agradecer, né, a oportunidade aí da B2V de estar participando aqui desse webinar. E também estou me sentindo muito honrada de estar participando junto com a Telefônica, que tem um programa de voluntariado tão maduro já, né? E aí, como a Samantha falou, a gente tem um programa de voluntariado ele é muito recente, muito novo ainda, né? Para vocês terem uma ideia, a CTG Brasil, ela é uma empresa de energia limpa, ela está aqui só há 5 anos aqui no Brasil. Ela nasceu com a construção da usina hidrelétrica de Três Gargantas, e aí, lá em 93, ela se espalhou por mais... Hoje nós estamos presentes em 47 países, né? E no Brasil, 5 anos, no ano passado a gente fez 5 anos, né? O programa de voluntariado, ele nasceu em 2017, tá? A gente começou a pensar nele no início do ano já, né? A gente começou a pensar no projeto, sempre foi um sonho aí da diretoria. Então, foi junto, né, com o início da nossa entrada aqui no Brasil. Em abril, eu vou contar um pouquinho do cronograma para vocês, porque, assim, como foi 2017, né, e a gente só tem 2 anos e meio até aqui, então, foram grandes marcos, né, são coisas, assim, rápidas, né, um breve pincelado do nosso programa. A gente começou a fazer benchmarking nas empresas que já atuam no voluntariado, né, com a EDP, que é a nossa parceira, né, ela também tem um programa super robusto já, então a gente entrou no Brasil aprendendo muito com eles, né, com a própria Telefônica a gente fez também um benchmarking, né, para entender como é que eles fazem o programa deles, a Rocinha, Accenture e várias outras empresas, né, e depois a gente fez uma pesquisa interna aqui com os nossos colaboradores, para a gente entender o perfil deles, qual que é o tema que eles gostariam de atuar, que deu disparado crianças e adolescentes, né, quais os talentos que eles poderiam compartilhar, que deu educação também, né, isso posso dividir com vocês tranquilamente, qual que seria a adesão das ações de voluntariado se a nossa empresa tivesse um programa como esse. E a gente descobriu que a gente tem uma turma super engajada aqui dentro. E aí também, em maio de 2017, a gente começou a trabalhar as nossas políticas de sustentabilidade, política de investimento social, doações e patrocínios, e a própria política do nosso programa de voluntariado, né? E aí foi onde surgiram os temas que a gente iria trabalhar, que é desenvolvimento local e turismo sustentável, educação e cultura, saúde, esporte, meio ambiente, e mais para frente a gente incluiu o tema energia, né? Todas as nossas políticas, elas têm bastante sinergia com esses temas, tá? E aí, nesse pacotão, a gente sabia que a gente precisava de um portal de voluntariado para juntar tudo isso, né? Para juntar as nossas ações, para disponibilizar uma biblioteca de capacitação, para mensurar resultados, né? Enfim, ia ser uma ferramenta super importante para apoiar no engajamento geral dos nossos colaboradores e da nossa própria organização, né? Organização, assim, de documento e tudo mais, né? Então, em agosto, a gente começou a pesquisar e a gente chegou na B2V, né, que pelos nossos estudos, né, muita pesquisa, a gente viu que era o portal mais completo que tinha, né, com muitas funcionalidades, né, uma ferramenta super tecnológica e super fácil de navegar. E uma das coisas muito importantes na época, que também foi muito importante para nós, que era bilíngue, né, assim, todas as nossas, por ser uma empresa global, uma empresa multinacional chinesa, todos os nossos materiais aqui dentro, eles são português e inglês, né? E aí a B2V ela tinha isso, né, no portal dela, o que foi uma das coisas que um dos diferenciais para a gente escolher, né, por eles.
E aí, depois a gente começou a fazer nosso planejamento, começou a estruturar o programa, e a gente trabalhou junto com a comunicação interna para criar a identidade visual, a campanha, o banner, os brindes e tudo mais, né? Em outubro a gente contrata, né, de fato, a V2V, e a gente começou a alimentar o nosso portal junto com a equipe da V2V, alimentar com o conteúdo do portal, né? Em paralelo, a gente estava fazendo visitas técnicas para as instituições, para saber quais que eram as necessidades delas e como que os nossos colaboradores poderiam apoiar da melhor forma. E aí, em dezembro, a gente escolheu o dia 5/12, né, que é o Dia Internacional do Voluntário, para fazer o grande lançamento do nosso programa aqui dentro, né? E com isso, a gente fez uma ação primeiro com os nossos líderes voluntários, né? Nossos líderes executivos da CTG Brasil. Então, presidente, vice-presidente e a diretoria foram 30 voluntários. Eles foram fazer uma ação mão na massa, né? Tiveram palestra e tudo mais, mas muito para mostrar para eles como eles são importantes nesse programa, né? Como eles são exemplo nesse programa de voluntariado. E aí, no ano passado, né, depois disso, que foi dezembro, no ano passado, em março, a gente já começou com tudo, né? Já fez um roadshow pelas nossas usinas, né? Apresentando o nosso programa. E em abril a gente fez 10 ações de voluntariado simultânea, né? Foram 11 ações de voluntariado simultânea em 10 cidades, né? E a partir de agosto, as pessoas começaram a procurar a gente, né, na área de sustentabilidade para... eu queria fazer uma campanha de Natal aqui, né, doação de panetone, campanha de agasalho, não sei o quê. Várias ações pontuais, locais começaram a surgir e a gente sempre incentivando eles a sempre usarem o portal da V2V, né? Então, eles... assim, sempre eles inserindo, incluindo as ações, incluindo as fotos, tudo. Nós aqui da holding, né, a gente fala que São Paulo aqui é holding, só dando esse apoio, esse suporte para eles, né. E aí, em dezembro, a gente fez um reconhecimento aí para todos os líderes voluntários, foi super bacana. E esse ano, agora, a gente vai fazer de novo essas ações simultâneas, né? Não simultâneas, vão ser na última semana de novembro, mas a gente aumentou aí para mais 5 cidades, então vão ser 15 ações em 15 cidades na última semana de novembro, né? E dessa vez o RH ele vai estar mais envolvido nessa parte do desenvolvimento de lideranças, competências e valores, né? Então a gente sempre trabalha muito próximo com RH e comunicação interna, né? Para trabalhar junto com a campanha. E aí é isso, acho que uma geral, né? E a gente está super animada aí com o que vem agora para novembro, que a gente acabou de fechar. Joia, obrigada, Ju. Eu acho que deu para vocês terem uma noção, né, de que é um programa que, apesar de jovem, está acontecendo de modo bastante contundente, e a Ju já dividiu aqui algumas dicas, né? Falar a língua do usuário. Ju, só aproveitando, a gente não é bilíngue, não, a gente fala 4, ó. Espanhol, inglês, português e português de Portugal por causa da DP. Então, a gente tem 4 línguas aí disponíveis e essa questão de trazer as lideranças, isso é recorrente, todos os programas, quando envolvem a liderança, a gente sabe que a chance de ter sucesso é muito maior, né? Mas agora, então, continuando, deixa eu apresentar aqui o nosso trio maravilhoso. Meninas, vocês se coordenem, né, para poder falar. Eu não sei quem vai querer falar agora nesse início. A Lília e a Thalita estão na mesma sala, vocês conseguem ver pela tela da Thalita que elas estão juntas. A Kelly está em outro. A Kelly atua na área de comunicação há 1 ano na empresa, né? A Lilian já está há 23 anos na Telefônica. 10 anos só na área de voluntariado, como embaixadora ela ficou 5 anos, ela atuou com 10 comitês, com 10 instituições fazendo atividades, mais as ações locais. Hoje ela é consultora de projetos sociais no estado de São Paulo, onde os 18 projetos que ela vai realizar, ou está realizando, né, ao longo desse ano aí, vão ter mais de 3.000 participantes. Se vocês olharem os números do lado, a gente está falando de um total de 10.580 voluntários de um grupo de 33, vou arredondar para cima, 33 mil né, colaboradores, ou seja, é um número bem expressivo. Lilian,
conta com a gente. E assim, ela sempre, ela já esteve também à frente de um projeto dele chamado Pense Grande, que é um projeto bem bonito, voltado para jovens de periferia, né, buscando fomentar cultura e o empreendedorismo para ter um impacto social mais positivo, né? A Thalita, ela é coordenadora, analista, desculpa, de projetos sociais, ela é voluntária há mais de 10 anos, dentro da Telefônica, ela está há 2 anos atuando no voluntariado e ela é responsável pelo portal, pelo Game do Bem, pelo hot site do DVT, projeto de tecnologia, enfim, um tanto de coisa, né? Esse povo faz muita coisa, quem é do voluntariado sabe, né? Isso quando não está só, quando não faz, além do voluntariado, outras coisas, né? E eu vou parar de falar e vou deixar esse time de 3 aí, fazedoras, contarem um pouquinho, então, do que é o programa da Telefônica. Só aproveitando, já vou amarrar aqui, vocês vão ver que as duas empresas, então, são multinacionais. A Telefônica tem presença em 17 países, dentre eles o Brasil. No Brasil são 62 comitês, imagina o tamanho desse negócio, um tanto de gente espalhada. Então, um dos cases que a gente vai contar aqui é como é que eles fazem esses encontros de governança, a importância da governança para dar unicidade ao programa, né? Porque é muito fácil escorregar isso quando está dentro do mesmo ambiente, imagina a hora que está espalhado pelo país inteiro. E também como que uma coisa simples, aspas, boba, a newsletter fez a diferença na vida do voluntariado lá. A Thalita dividiu isso com a gente quando a gente estava se organizando e agora elas vão poder contar do voluntariado e quando a gente entrar na palestra, nas perguntas, né, no bate-papo, a gente detalha mais. Pode ser? Vamos lá, Trinta. Oi, gente, boa tarde. Então, vou começar a falar um pouquinho do nosso programa. Falando do Brasil, né, especificamente, a gente tem uma meta de engajamento de voluntários em torno de 7.500, 8.000 voluntários no Dia dos Voluntários Telefônica, que é um dia único para a gente, é um dia global, que esse ano vai ser 18 de outubro. Tá? Para vocês terem uma ideia de como a gente pode se organizar para fazer isso, só eu, a Kelly, a Thalita e mais o nosso time, que tem mais 4 pessoas, a gente não conseguiria. Então, a gente formou uma governança. Essa governança é extremamente consistente e são colaboradores da Vivo, colaboradores da Telefônica que fazem parte desse grupo. A gente desenhou um projeto de governança onde a gente tem um embaixador. Então, em cada capital, em cada cidade que a gente tem um comitê, tem uma pessoa que é o embaixador da Fundação Telefônica. Então, ele não responde apenas sobre o DVT, mas todos os projetos da Fundação Telefônica, essa pessoa tem informações suficientes para sanar qualquer dúvida de qualquer colaborador. Então, esse ano a gente tem 62 projetos, né, que vão acontecer no dia 18 de outubro. Para isso, nós temos, então, 62 embaixadores e, abaixo deles, no mínimo, 5 pessoas em cada projeto. Então, já é um time super grande e é esse time que cuida de todo esse projeto junto com a gente. Além desse projeto, que é o DVT, que é o nosso carro-chefe, né, que é o que a gente consegue engajar o maior número de colaboradores, a gente vem, ao longo dos anos, trazendo novas possibilidades, novos projetos. Porque no DVT a gente faz um pouco de tudo. Então, eu tenho um evento em que tem pintura, tem horta. Então, o colaborador ele vai naquele dia se dedicar àquele projeto para fazer algo que é diferente do que ele faz no dia a dia. Mas eu também tenho recreação, eu também tenho palestra. Então, a gente também trabalha muito com capital humano. Então, se tem uma pessoa dentro da empresa que tem facilidade em algum conteúdo que seja interessante para aquela instituição, a gente monta algo baseado naquela informação. Mas hoje a gente tem outros programas. Então, a gente tem Vacações Solidárias, que é um programa também muito consistente, e nós somos país sede, nós recebemos pessoas que vêm de outros países para fazer um projeto com a gente, e a gente também manda colaboradores do Brasil para trabalhar em outros projetos. Então, esse ano nós atendemos 2 projetos, um foi em Sergipe e acabou no mês passado, final desse mês, comecinho desse mês, e agora em novembro nós vamos receber 15 colaboradores também aqui em São Paulo. Além desse projeto, a gente tem outro projeto que nós 3 somos apaixonadas, né, meninas? Que é o Pense Grande. O Pense Grande, ele
nós capacitamos os colaboradores para que eles tenham um pensamento focado em empreendedorismo com impacto social, e ele passa tudo isso para o jovem, e o jovem, baseado nessas informações, cria um grande projeto. E aí a gente tem um dia de grande celebração, onde todos os jovens apresentam esse projeto. Qual que é o nosso intuito com isso? É despertar esse olhar de empreendedorismo social no jovem. Então, nós temos outros, né? Mas eu acho que esses são os 3 que causam maior paixão nos nossos colaboradores e fazem com que a gente consiga, de fato, engajar o maior número de pessoas. Acho que eu vou deixar a Tita falar um pouquinho da V2V, né? Eu acho que é importante ela falar da V2V para vocês, ela que está acompanhando mais de perto, e falar um pouquinho do nosso Game do Bem também, que é um outro projeto muito bacana e que tem trazido também um número muito impactante para a gente, de pessoas que começam voluntariado, mas não presencial, mas de uma forma gamificada, numa plataforma, que também é bem legal para a gente. Boa tarde, pessoal. A gente começou a utilizar a plataforma da V2V em 2017, a pedido, inclusive, dos nossos comitês, né, que queriam algo para poder contabilizar e contar das ações que estavam acontecendo. Como a Lilian falou, nós temos comitês espalhados por todo o Brasil, então era muito difícil ter tudo isso registrado num único local. Em 2018, a gente fez o lançamento para todo o grupo, né, apresentou então para eles e começamos aí as formações. É uma mudança de cultura, né, de quando você registra na tabelinha Excel e aí você vem com o portal e é diferente, então é um processo contínuo, né, para quem está começando a usar o portal agora, encorajo vocês a continuarem, a fazerem informações com os comitês, então a gente faz isso sempre, mas é muito bom, porque hoje a gente tem registrado muitas ações e a gente está conseguindo andar nesse processo de transformação. A Samantha falou um pouquinho dos nossos números, esse número aí de 10 mil voluntários é o que a gente tem engajado até esse momento, mas até o final do ano a gente deve alcançar o número de 18 mil. Estamos trabalhando para isso. E aí o Portal dos Voluntários ele ajuda muito a gente também na gestão dos indicadores, porque a gente consegue deixar tudo registrado lá. Quem foi na ação, né, quem esteve presente, quem foi que organizou, quantas horas duraram a ação, que produtos foram arrecadados ou se foram agasalhos. Todos esses números a gente consegue fazer o registro dentro do portal. Então, para a gente é muito importante, para ajudar na nossa gestão. Né? Como ele é o programa da Telefônica é um programa que já está mais robusto, né? Os números são maiores, o portal ele ajuda a gente nessa gestão, porque é muita gente trabalhando aí em favor do voluntariado. Além disso, a gente trabalha também com o Game do Bem, que é como a Lilian citou, né, um dos nossos cases, que é uma possibilidade que a gente tem de fazer voluntariado digitalmente, de forma online. Então, a pessoa se cadastra, ela tem algumas missões para conhecer os nossos projetos e também para ajudar instituições, ajudar outras pessoas. Então, essas missões vão dando pontuação para o jogador e ele contribui com a propagação do voluntariado. A gente fala que é uma porta de entrada, que quando ele entra pelo game, que ele faz uma missão que é muito fácil, ele começa a se envolver e ele vai conhecendo outras missões, outras instituições, e aí ele começa a se interessar pelos outros projetos também. E aí começa a dedicar mais tempo para isso. Acho que, em resumo, são esses dois, acho que os mais importantes. Gente, eu não posso esquecer de falar da Kelly. A Kelly é a pessoa que nos ajuda a comunicar tudo isso dentro da empresa também, porque toda a campanha que a gente faz, agora a gente está com a campanha, por exemplo, do agasalho, ela que pensa com muito carinho, ela nos ajuda, porque isso também faz a diferença, né? A forma como a gente comunica. Então, toda a comunicação é muito carinhosa, porque as pessoas que fazem esse trabalho com a gente é porque tem que estar muito afim de fazer, né? Tem que gostar muito do que faz. Então, Kelly, estamos juntas. Kelly, eu vou aproveitar que ela já te botou aí na mira e já vou começar então com a primeira pergunta. Você vai aproveitar, porque tem tudo a ver com o que você faz, tá? A nossa primeira pergunta é de âmbito bem geral, que aí para ambas, tá, Ju? Depois também você pode, por favor, responder aí dos desafios na CTG. Mas assim, quais são os desafios de comunicação no seu programa? Porque como a gente viu, vocês têm uma questão
Tudo bem que aqui, no caso da Telefônica, está mais circunscrito no Brasil, mas vocês são uma empresa, por exemplo, Vacaciones faz a seleção dentro do portal, apesar dele rodar fora, né, ele faz a seleção dentro do portal. E aí você tem gente que é de outro país e tal, ou ainda, né, você tem questões de diversidades de localidades, portanto, de termos, né, de jeitos de approach, você tem diversidade de atuação mesmo, você tem aquela pessoa que está lá 100% do tempo na frente de um computador, tal. Você tem aquela que está lá na ponta, ligando o telefone, a TV e a internet, enfim, na casa do cliente. A mesma realidade é o caso da CTG, né, que tem lá a pessoa dentro da empresa e tem lá na questão da energia, no chão de fábrica, etc. Então, assim, como é que vocês lidam com esses desafios? No caso específico da Telefônica, eu vou te provocar, juro que eu não estou te odiando, Kelly. Vocês ainda têm uma diversidade, a gama, né? Como o programa já tem tanto tempo, vocês têm uma diversidade de possibilidades de caminhos de entrada para o voluntariado que ainda dá, assim, uma espuminha, um chantilly no seu desafio. Então, conta pra gente, como é que você bebe esse café com chantilly? Cadê a Kelly? Ih, não. Kelly, você quer tentar sair e voltar para ver se é alguma coisa só da conexão? Enquanto isso, a Ju vai respondendo e aí você já se apresenta e conta pra gente do desafio. Pode ser? Até já. Manda, Ju. Bom, aqui sobre os desafios da comunicação, né? Primeiro que as nossas peças não só as nossas peças, os nossos colaboradores, a gente tem aí acho que uns 20, 25 que são chineses, né? E eles são super engajados, eles querem participar das ações de voluntariado, né? Então, tem a questão da língua, da cultura, né? Se um deles, né, quiser colocar alguma ação no portal, né? Bom, com todos, né? Os nossos colaboradores, eu sempre dou esse apoio, né? A nossa área sempre dá esse apoio para eles, né? Tem essa questão, a gente trabalha muito próximo com a nossa área de comunicação interna, né? Então, para fazer o banner para o portal V2V, né? Para pensar em toda a ação integrada. O banner, o brinde, a camiseta, né? O bottom. O bottom provavelmente a gente vai ter esse ano, né? De Eu Sou Voluntário, a gente conversou sobre isso ontem. Fala do vice-presidente para abrir o programa, para fechar o programa, né? Como que vão ser as gravações, né? A gente fez no ano passado tudo profissional, né? Mandamos agência, tudo. Esse ano vai ser metade profissional e metade os próprios colaboradores vão poder fazer seus vídeos e mandar para a gente. E assim, enquanto vai chegando, né? No dia da ação, vai mandando teaser para os colaboradores, tá chegando, né? Você já fez a sua inscrição, chega perto no dia, né? Na semana do voluntariado, a gente que vai ter as ações, a gente está pensando em fazer, olha como é que foi aqui na usina tal, né? Amanhã vai acontecer na usina X, aqui né? Lá em Ilha Solteira, em Três Lagoas, né? Então a gente vai colocando assim por etapas, né? Só para ir engajando as pessoas. Mas o maior desafio de todos é o engajamento, né? Então, assim, o boca a boca, funciona muito boca a boca, né? Principalmente nas nossas usinas, né? Eles têm, para vocês terem uma ideia, né? Eles têm muitos deles, às vezes, têm dificuldade de agendar uma reunião no Outlook. Quanto mais, assim, imaginem mexer no nosso portal do voluntariado. Então, para muita gente ainda é um bicho de sete cabeças, mas assim, a gente, nas nossas palestras que a gente faz, né, de abertura do voluntariado e tudo, a gente explica como é que funciona a ferramenta, como é que eles usam, tudo, e que é super fácil, é super tranquilo, né? E eles têm o nosso apoio. Então, acho que é basicamente isso. Joia, eu vou aproveitar essa tua última fala aí para comentar, Kelly, Grupo Comporte, vou dividir aqui de novo um best practice de vocês. A gente tem um cliente que é da área de transporte rodoviário, né, que é o Grupo Comporte, e os próprios colaboradores perceberam isso, essa dificuldade
essa falta de literação mesmo com a tecnologia. E aí eles acharam que o melhor caminho para ensinar a navegar na internet, etc., que juntava a fome com a vontade de comer, era apresentando o portal. Então eles começaram a apresentar no celular desses motoristas, mecânicos, etc., que não ficam na frente de um computador, pelo celular, o portal, para que eles aprendessem, onde é que fica o navegador? Como é que eu entro? Como é que eu navego? E aí já fazer o cadastro, já conhecer que existe um programa e começar a participar. Então, essa realidade sua, eu estou aproveitando que está cheio de empresas de transporte aqui nos assistindo, para dividir, que também é uma realidade em outros mercados. A gente fez, só para complementar, a gente fez até um tutorial que está dentro da biblioteca do nosso portal, um tutorial da V2V, mas com a nossa carinha, né? E aí para ajudar a dar essa intimidade, né, com o programa. É bom. E a nossa amiga Kelly? Olá. Meninas, eu acho que realmente ela não vai conseguir, ela está tentando, tá? Meu Deus. Melhorou? Tá, bom. Eu vou falar um pouco do ideal seria aqui, mas as nossas comunicações elas acabam sendo um pouco mais personalizadas. Então, dependendo de qual é o projeto e qual região, a gente faz específica para aquela região. Então, hoje, além da plataforma da V2V, tá dando para ouvir? Tá, mas só tá dando eco. Acho que vocês precisam separar um pouquinho o computador aí, uma da outra. Melhorou? Melhorou. Deu um equinho, mas melhorou. De repente, eu não sei se a Thalita já tá no mudo. Põe no mudo um pouquinho, só para ver se assim não ecoa. Vai, vamos lá. Melhorou? Agora sim. Sim? Tá, então a gente acaba fazendo uma comunicação um pouco mais personalizada. Então, se eu tenho ações no Nordeste, eu faço personalizada. Hoje a gente usa também a plataforma, né, a V2V, mas nós temos também o Workplace, onde a gente acaba divulgando todas as nossas ações. O que eu acho que ficou muito bacana para a gente no portal é que quando eu faço uma atividade e eu abro para inscrições, quem quer participar daquela atividade, a pessoa também faz o check-in dela, o que também me ajuda, porque antes eu precisava ficar com a lista de presença, então essa lista também acabava dificultando um pouco, as pessoas acabavam não sabendo quais eram os projetos que estavam acontecendo, então acabava tendo sempre a participação das mesmas pessoas, porque as mesmas pessoas sabiam. Hoje não, a gente acaba divulgando, então quando eu tenho alguma ação, como agora há pouco tempo eu fiz uma em Ribeirão Preto e uma em Campinas, então, a gente divulga e as pessoas que têm interesse, elas se inscrevem para participar naquela atividade, o que torna o programa muito mais visível, né? Todo mundo consegue participar, quem tem interesse fica sabendo. Eu acho que o grande ponto, né, o mais importante da comunicação é isso, é comunicar da forma correta para o público que você tem abertura, né? Então, infelizmente, não são todos os projetos que eu consigo fazer em todas as regiões, então eu acabo publicando, então a Kelly, quando ela vai fazer a comunicação, ela faz muito personalizada. Em algumas situações, a gente pode até publicar o programa se ele vai acontecer em outras etapas. Tem projetos que a gente faz ao longo do ano, mas a gente vai levar para todas as regiões. Então, eu já passo o cronograma, então a pessoa já fica ciente quando vai acontecer. Naquele momento não está acontecendo na região dela, mas vai ter para ela também. Eu acho que esse é o modelo que a gente entendeu que hoje funciona da forma correta, porque anteriormente a gente tinha muitos voluntários nos mandando mensagem, quando que vai acontecer aqui, quando que vai ter, porque só aí, né? E hoje a gente consegue já passar uma informação para ele e ele já tem já fica mais claro para ele quando vai acontecer, porque em alguns lugares acontece, porque em outros lugares o projeto tem que ser diferente. Ah, a Kelinha voltou. Não. Bom, complementando a fala da Lília, eu acho que duas coisas que a gente usa também para o pessoal que já está utilizando o portal e que ajudam bastante a gente, o portal ele disponibiliza uma news, e as pessoas que já estão cadastradas, né, no portal aí do V2V são pessoas que já estão engajadas. E quando a gente passou a utilizar essa ferramenta, apesar da gente já ter outros canais de comunicação aqui na empresa, a gente percebeu que também tinha um retorno muito bom,
porque são pessoas que estão cadastradas, que acompanham a movimentação do portal. Então, para a gente foi uma ferramenta ótima que a V2V disponibilizou, né? Pode pegar mais informações aí com as meninas depois. E acho que uma grande sacada também nesse movimento aí de redes sociais, né, de WhatsApp, o que eles disponibilizaram esse ano para a gente também foi a questão de compartilhar os eventos via rede social. Então, hoje, se você cria um evento lá no portal, você pode compartilhar, tem um link, já tem um botãozinho lá que você pode compartilhar na sua rede social. Isso ajuda muito também na divulgação. Acho que é uma dica que, para quem não usa, vale a pena utilizar e compartilhar com os voluntários para eles serem os divulgadores das ações também, né? Não ficar restrito somente aos gestores do programa. Então, se todo mundo comunica, é muito maior o alcance. Isso, inclusive, vai ao encontro... Desculpa, Ju. Não, eu só ia falar que uma coisa que eu esqueci de falar, tem um barulho, né? Já foi. Que a gente usa muito os e-mails que estão dentro do lado do portal, né? Quando a gente cria uma ação, tem uma mensagem que você manda para o grupo e aí eles recebem por e-mail, assim, Sil, né? Tem uma mensagem para você do voluntariado. Então, eles adoram isso, né? Assim, eles vêm falar, né, com a nossa área, né? Recebi um e-mail do voluntariado, né? Então, é bem bacana. É uma coisa que funciona super pra gente aqui, né? Era mais isso que eu ia comentar. E também, todas as nossas campanhas aqui dentro, a gente tem outras campanhas, assim, de conscientização, né? Eu trouxe até aqui uma tagzinha, a gente dá garrafinha de água para os nossos colaboradores, né? Aí tem essa tagzinha que eu vou ler aqui para vocês. A gente coloca assim, porque assim, a nossa hashtag é Seja Parte da Mudança. E a gente coloca assim, por exemplo, na nossa garrafinha de água, você sabia que pequenas atitudes pode fazer a diferença, né? Utilizando essa garrafa, você evita o uso de copos descartáveis que demoram de 200 a 50 anos para se decompor, tal. Aí, vamos fazer mais? Aí a gente sempre linka com o programa de voluntariado, né? Assim, você está sendo um voluntário, né? Se você fizer ações pequenas como essa. E aí seja parte da mudança e saiba mais em voluntariadoctgbrasil.v2v.net, né? Então, a gente sempre usa essas coisas. Na nossa própria camiseta do voluntariado, quando você abre a camiseta, ela vem também com uma tagzinha falando sobre como foi feita essa camiseta, que foi com 2 garrafas PET, né? E que sem este processo de reciclagem demoraria até 450 anos para se decompor, tá? E com pequenas atitudes você pode fazer a diferença. Aí tá lá o programa de voluntariado e o link do portal, né? Então, sempre trazer uns insights, assim, sabe, para os nossos colaboradores. Isso é bem legal, tem tudo a ver com o link que eu ia dar naquela hora, então dá para continuar aí com essa pegada que naqueles estudos que aparecem no começo do ano, né? Tendências para o marketing em 2019. Eu estava olhando lá e uma das tendências, uma das principais, inclusive, é a questão do conteúdo, né? Então, aquilo que você está falando de linkar uma coisa com a outra, usar o conteúdo da camiseta, da garrafa, né, para fomentar o programa, usar a questão do compartilhamento, os próprios voluntários como meio, como veículo de comunicação, inclusive de atestar, né, olha, isso é legal, eu participei e, veja, eu estou colocando nas minhas redes dizendo, olha que legal a minha tarde fazendo tal coisa pela Telefônica, pela CTG. Então, eu queria saber como é que vocês trabalham essa questão de conteúdo, além dos exemplos já dados, né? Se vocês têm algum tipo de produção específica, se tem uma periodicidade, essa questão do voluntário como gerador de conteúdo ou até fornecedores, enfim, como é que vocês trabalham isso? Vocês querem falar? A Telefônica quer falar? Não. Começa aí, Ju. Tá. Bom, a gente trabalha muito, como eu falei, né, em campanha integrada, né, junto com a comunicação interna. Então, quando a gente já pensa em o que a gente quer passar para os nossos colaboradores, qual que vai ser o tipo de mensagem, tudo
de uma forma integrada, né, completa, né, para todas as nossas mídias, né, para todos os nossos canais, para todos os mínimos detalhes do que a gente vai fazer, né, a mesma identidade e tudo mais. A gente tem até esqueci de contar também que a gente tem até a TV, né, CTG TV, que tem todas as nossas unidades, né? Então, a partir desse ano, ontem mesmo eu fiz uma reunião com a comunicação interna para falar do voluntariado, e eles falaram que a partir desse ano a gente vai conseguir com que tudo que for postado com hashtag sou parte da mudança, ele vai direto na TV. Ele cai direto para a TV o que você postou com essa hashtag, né? Então, é super legal isso daí. Então, acho que mais ou menos, basicamente, acho que é isso. Joia. No nosso caso, tem alguns programas que eles já são recorrentes, né? Então, por exemplo, o Dia dos Voluntários, a gente já começa a avisar os times, como a gente tem times tocando isso, os times também vão contagiando os demais, falando o que vai acontecer, né? Quando chega a época das inscrições no site, então tem a inscrição de cada atividade, você pode escolher a atividade que você gostaria. Mas as nossas comunicações, a gente sempre parte do princípio de qual é o impacto que você vai levar, né? Isso é o mais importante. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo a campanha do agasalho. Então, para quem que a gente está fazendo isso? Por que que a gente está fazendo isso? É mais ou menos dessa forma. E a gente tenta sempre, é claro, cada região, no Nordeste não acontece, mas cada região faz em determinada época e da forma que entende que é melhor até para a própria entrega dessas doações. Porque às vezes a gente se planeja para receber uma quantidade, mas o apelo está tão forte, ou, por exemplo, é uma época tão fria, que nos surpreende a quantidade de doação que a gente recebe. Então, às vezes, a gente se programa para atender 3 instituições, a gente acaba atendendo 5 e ainda sobra alguma coisa. Então, a comunicação, a gente tem trabalhado muito em cima dessa questão realmente de qual é o impacto. Eu acho que o que a Juliana falou faz muito sentido no nosso programa, também no nosso projeto do DVT. A gente também entrega os quizzes para eles e a gente explica. E quando a gente tem alguma doação de água, por exemplo, de repente eles conseguem parceiros que têm doação, a gente explica o porquê do uso do copinho, como que a gente deve fazer o descarte desses materiais. Então, quando a gente faz algum trabalho de pintura, de grafitagem, como que a gente deve descartar tudo isso? Isso tem que ficar muito claro para o nosso colaborador, para ele entender que não é só a ação, mas o que essa ação gera, né? Inclusive, também, hoje a gente tem um trabalho muito forte em cima do descarte dos resíduos, porque todo projeto acaba gerando muito lixo, né? Na alimentação ou em algum material. Então, o que a gente faz? Como a gente deve descartar tudo isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a Lilian falou... Complementando a Lilian, e a Ju também, tem muito da cara de cada projeto, né? Esse é um projeto voltado para jovens, então é um pessoal que vai ter bastante WhatsApp, então a gente cria uma peça especial para o pessoal também fazer essa divulgação, mandar para os seus contatos, avisar que tá acontecendo uma campanha, né? Além dos canais formais aí da empresa que a gente fala, como é um programa voltado para funcionário, obviamente que são esses canais que a Ju falou, né? Da TV, da intranet, né? Da própria news do portal. E também, no Dia dos Voluntários especificamente, a gente conta com a própria divulgação dos colaboradores, porque a gente tem uma hashtag, né? A gente sempre utilizou isso, Sou Voluntário FTV. Então, nesse dia em especial, a gente convida todo mundo a postar as fotos nas redes sociais com a hashtag. Então, a gente faz a divulgação dessa hashtag e nesse dia o pessoal, cada um vai postando e a gente vai compartilhando isso para que realmente o programa tenha a cara, efetivamente, né, do nosso colaborador. Uhum. Isso que a Lilian falou sobre falar sempre o porquê que você está fazendo essa ação também, a gente super se atenta a isso, é muito importante, né? Com essa campanha você vai beneficiar não sei quantas famílias, né? Assim, por que a gente está fazendo isso, né? E uma coisa super, super assim, importante que a gente fala, nossa, a gente não pode esquecer de trazer o resultado para eles depois das ações. De falar assim, né, você que participou, né, olha, você beneficiou, sei lá, quantas famílias, né, com esse, né, e um agradecimento, mesmo que for por um comunicado para todo mundo, né, então é super importante trazer esse resultado para eles, para que eles sintam realmente que fizeram parte da mudança. Sim, vocês têm toda a razão. Eu vou aproveitar o gancho da Thalita aí
eu me prometi que eu não ia falar, mas já que você tocou no assunto, é recorrente. Algumas empresas que estão inscritas nos mandaram também essa pergunta, né? Como é que fica o WhatsApp dentro desse cenário de voluntariado? Uma vez que, gente, não adianta negar, brasileiro né, o país que mais adotou essa ferramenta. A gente tem realidades distintas, mas principalmente em realidades como a de vocês, né? Ou da própria CIA, que eu já vou explicar por que eu estou falando deles, né? Você tem uma realidade de loja, de chão de fábrica, de chão de usina, né? De lojas, no caso também vocês, né? Da Vivo, da Telefônica, enfim, que não tem como escapar. Este bichinho aqui está com a gente o tempo inteiro. E não tirar proveito disso é se negar a algo que resiste, né? Mas muitos gestores vieram nos trazer a questão de que os grupos aconteciam e, a menos que eles estivessem participando dos 455 grupos que a empresa tinha, como que eles dariam conta de gerir o que estava acontecendo ali, né? E dentro dessa premissa, a gente foi buscar, então, uma integração com o WhatsApp. Lançamos recentemente com a CIA o processo de check-in nas ações. A gente está se atropelando aqui, mas tudo bem, porque eu ia falar devagarinho, né? De trazer voluntários, de capacitar voluntários, de ação, de resultado, mas tudo bem. E aí, eles fazem o check-in. Hoje já pode na plataforma, mas nesse caso pelo WhatsApp, porque na CIA é muito, ou ainda por cima, o público é muito jovem, né? O público de loja, não tem como escapar. É uma comunicação que eles já usavam, mas agora eles conseguem concatenar essas informações para dentro da plataforma, e aí o gestor só olha lá na plataforma e o que aconteceu no WhatsApp está na plataforma. A gente vai estender isso, né, para reporte de ações, para inclusive inscrição em ações, etc. Mas inicialmente estamos nesse mundo na parte do check-in, tá bom? Então, só para aproveitar e contar. Mas vamos lá continuar. Já que eu falei que a gente ia no passo a passo, então trouxemos o mocinho lá, se foi no boca a boca, se foi com os canais de comunicação, testando cada um para ver o resultado, se foi estando em todos os ambientes possíveis para em algum momento ele dizer, opa, esse negócio me interessa, né? Mas vocês trouxeram ele lá. A grande maioria dos colaboradores, como eu disse, 13% da população tem alguma experiência em voluntariado, e o restante? Né? 58% tem interesse de. Então, a gente tem 45% aí que estão, desculpa, 35% que estão, né? Como é que eu faço? E aí, para essa turma do como é que eu faço? A capacitação é o melhor caminho, né? A gente já contou um pouquinho aqui como é que a CTG faz. Eu queria que a Telefônica também contasse como é que é o processo de capacitação de vocês, que é muito bonito por conta, né, dos comitês, dos embaixadores, da multiplicação desse conteúdo dentro do programa. Eu acho que é importante a gente abordar aqui como é que vocês fazem essa disseminação do conteúdo e aferição, né, para que os voluntários possam se sentir à vontade dentro do programa, inclusive para aquilo que a Lilian falou, que é entender por que quando eu termino, não terminou. Eu ainda tenho que pegar o copinho, levar para a área de reciclagem, eu tenho que, sei lá, doar aquilo que não foi utilizado, porque a gente não joga comida fora, etc. Meninas, então, público, né, todo mundo, a gente tem um encontro anual. Então, nesse encontro, a gente traz todos os embaixadores. Então, as 62 pessoas que nos representam em todos os estados, elas estão com a gente, onde a gente dá a diretriz do programa. Então, isso é no começo do ano, onde a gente define quais são os projetos em cada região, qual a quantidade de público que a gente vai engajar, então, a gente define tudo junto com eles e já dá uma diretriz para cada atuação. Dentro da fundação, nós somos 4 pessoas cuidando de comitê e a gente divide por região, para que eles também tenham um suporte. Porque por mais que a gente dê a diretriz, sempre aparece alguma outra coisa, uma outra situação que pode causar dúvida se faz sentido dentro de um voluntariado corporativo ou não.
Então, eles têm esse apoio e a gente tem os grupos de WhatsApp, é claro, para a gente também ficar trocando ideias e trazendo novas novidades. O que eu acho que é muito bacana, como eu falei para vocês, por mais que a gente dê diretriz, a cada ano que passa, um vai trazendo o outro. Então, eu fui voluntária esse ano e convidei a Tita para ir no projeto que eu estou cuidando, né? E aí a Tita convida uma outra pessoa e isso vai trazendo cada vez mais. Então, às vezes a gente se pega recebendo e-mail no nosso programa mesmo, falando, poxa, eu acabei de entrar na empresa, sei que tem a Fundação Telefone que eu gostaria de ver de que forma eu posso participar. Então, hoje, eu acho que tem uma grande procura. O voluntário, ele quer entender de que forma ele quer participar com a gente. Então, por isso, a gente vem buscando ter um portfólio de possibilidades. Porque tem gente que não quer pintar, tem gente que não quer fazer uma horta, tem gente que não quer recreação, mas tem gente que quer ir lá para falar um pouco de segurança na internet, né? Então, hoje a gente trabalha muito nisso. E cada região, como a gente falou, tem a sua particularidade. Então, tem região que palestra não vai rolar, não acontece. Mas já cuidar da horta e ajudar o jovem a trabalhar com aquilo e mostrar o quanto aquilo traz benefícios é legal. Então, a gente tem trabalhado muito dessa forma. Esse encontro anual nos ajuda muito a colocar todo mundo na mesma página, mas ela tem que ser revisitada várias vezes, né? Então, estar próximo desses grupos, a gente tem sempre alguém da fundação muito próximo do grupo, para que a gente possa ir atuando em cima das novidades, das novas coisas que surgem, dos novos projetos que aparecem. E o bacana também, meninas, que eu ia falar, por mais que a gente desenhe, sei lá, desenhamos que vamos trabalhar com 18 projetos, com 3 ações locais ao longo do ano, que são ações fortes, como Páscoa, campanha do agasalho de Natal, que são essas, ninguém perde, sempre aparece alguma outra situação. Então, aconteceu uma tragédia em algum lugar, a gente trabalha com situações emergenciais também, né? Ou, sei lá, uma instituição está prestes a fechar, aconteceu algum problema em alguma região. Então, eles trazem a situação para a gente ver qual que é o melhor projeto que a gente pode levar naquele momento. Perfeito. Quer falar um pouquinho, Tita? Não? Acho que é isso. Ô, Lilian, você sabe que nós, aqui da CTG, né, inspirados no benchmarking com vocês, a gente vai fazer o nosso primeiro encontrão com os líderes voluntários e os vice-líderes, né? Os vice-líderes são os backups, né? Mas a gente chama eles de vice-líderes. A gente vai fazer o nosso primeiro encontrão esse ano aqui, juntando todos, né? Vai ser a nossa primeira experiência, mas o RH já está super com a gente e eu acho que vai dar certo. Mas, assim, é muito inspirado no benchmark com vocês. O meu sonho é a gente ter embaixador também, fazer tudo assim, né? Assim, chegar nesse nível que vocês estão, mas estamos aí, né? Estamos começando. E aí a Samantha falou sobre o WhatsApp. A gente, no ano passado, quando a gente fez as ações simultâneas, foi super legal. A gente fez um grupo de WhatsApp com todos os líderes voluntários e todos eles foram postando as fotos, assim, sabe? Foi um dia, assim, que começou a subir um monte de fotos das ações, assim, todo mundo agradecendo, sabe? Pela empresa ter o programa, foi muito legal. Muito, assim, foi emocionante. Juliana, isso que você falou da questão, poxa, a gente fica super feliz de ver que você vai fazer esse encontro, você vai ver o quanto de energia, de coisas novas, o quanto eles vão compartilhar ideias, eles ficam muito ansiosos. E cada um quer contar um pouquinho do que acontece, e aí a gente vê que é tudo muito, por mais que cada região tenha a sua particularidade, todo mundo tem a mesma vontade, o mesmo propósito, então é muito gostoso. Essa questão da gente ter transformado em embaixador, para a gente se fez muito importante isso, porque eles eram nossos líderes, mas eles falavam apenas de um programa. E hoje, como a Fundação tem vários programas, e a gente não pode estar em todos os lugares, eles nos representam. E o que torna cada vez mais atraente isso é saber que eles se sentem parte da Fundação, eles se sentem parte do programa, né? Uma vez que eles estão ali capacitados, eles podem responder sobre qualquer programa, nós não estando ou nós estando. Então, é muito legal, eu acho que você vai adorar esse encontro, acho que vai ser muito bacana. Sim, obrigada. Gente, a gente tem um tanto de pergunta aqui para fazer, o pessoal tá mandando mais um monte. Eu ainda queria continuar conversando, mas eu tô vendo que o papo tá tão bom que a gente não viu que a hora já deu. Então, eu vou ter que abrir para perguntas, desculpem. Mas, né, em prol de todo mundo aqui que está nos assistindo,
eu vou abrir com uma das perguntas que já apareceu aqui, que é, ok, convidamos, conquistamos, capacitamos, eles fizeram ação e aí isso foi uma coisa no ano, mas como é que vocês mantêm esses caras inspirados ao longo do ano? E aí eu já vou passar. Bom, antes, quando a gente abre, né, para perguntas, tem que falar. Muito obrigada pela presença de vocês, agradeço a presença de todo mundo. A gente vai abrir para perguntas. Para quem tiver interesse, é só mandar um e-mail. Ai, gente, desculpa. É só mandar um e-mail para contato@v2v.net que a gente pode responder outras perguntas que não forem respondidas aqui. No chat vai vir um link para vocês, se vocês quiserem agendar para conhecer mais da ferramenta, etc. Mas agora vamos lá, então. Como que vocês inspiram essa galera? Ok, fui lá, participei de um dia, né, da CTG, ou participei daquele dia, esse ano vai ser 18, dia 18/10 lá. E aí? Como é que você mantém essa pessoa motivada participando do voluntariado? Bom, vamos falar, tá, Ju? Então, como eu falei, hoje, o que a gente faz? A gente tem várias ações aí ao longo do ano. Então, apesar dele fazer, de desenhar, planejar, ir lá e fazer no dia 18, ao longo do ano eu convido ele para outras coisas. Então, eu convido ele para uma campanha de Páscoa, eu convido ele para ir visitar um asilo e ser um contador de história. Então, através do portal, eu divulgo várias ações que acontecem ao longo do ano para que eu não perca essa pessoa. E algumas, dependendo do dia, dependendo do local, ele também pode levar um familiar, que isso também é legal, né? A família mais próxima. Tem projetos que é só para o colaborador e tem projetos que eu posso abrir para o familiar. Então, ao longo do ano, eu tenho outras ações para que isso não se perca. E o embaixador, ele também tem um papel muito importante, porque ele também continua tendo contato. Então, eles fazem captação de alguns recursos, ou captação eles planejam algumas ações de doação, então ele envolve o time para que todo mundo esteja ali engajado. Então, quando tem uma ação local, por exemplo, de campanha de agasalho, tem pessoas que vão participando ao longo do tempo, então, porque assim, eu vou pôr a caixa lá, mas vai ter alguém para tirar quando tem muita coisa na caixa, depois ele tem que fazer uma triagem, separar aquilo que serve para doação, porque infelizmente às vezes a gente recebe algumas coisas que não estão aptas para ir para doação. Depois eu tenho que ver para que público eu posso doar, então, se é masculino, feminino. Em tudo isso, eu sempre coloco pessoas para estar fazendo esse trabalho voluntário, porque ao longo do ano ela tem atividade. Joia. E eu acho que uma das possibilidades do portal V2V é justamente essa. A gente separou o nosso portal em temas de acordo com a nossa divisão de projetos dentro da fundação, e aí você vê dentro desses temas qual é a possibilidade que você tem naquele mês. Então, os colaboradores sabem que o vacaciono só acontece em determinada época do ano, pense grande, se vira, só acontece em determinada época do ano. Mas as campanhas de doação, por exemplo, e as ações locais, elas acontecem o ano todo. Então, lá a gente tem a possibilidade da pessoa se inscrever, né? Mesmo que não seja outubro, não vai ter o DVT, o que a gente chama de Dia dos Voluntários, eu posso olhar em fevereiro a possibilidade que eu tenho para participar de alguma ação de voluntariado que um dos comitês esteja promovendo. Ou perto de mim, ou alguma que eu possa participar online, ou contribuindo, de repente, com uma campanha de arrecadação, de crowdfunding de outra região, que eu não preciso estar presencialmente nesse outro local. Perfeito. O nosso aqui na CTG é muito parecido também com o da Fundação Vivo. Eu acho que também é muito por conta do portal da V2V, porque as pessoas vêm procurar a gente, mas não vai mais ter ação, porque a gente deixa de forma muito independente para os nossos colaboradores, né? Então, assim, Ju, aqui tem uma ONG que está precisando de agasalho, não sei o quê, falou da campanha do agasalho. Aí a gente fala para eles, tem como você liderar essa ação? Você coloca lá no portal, né? Eu te ensino a colocar lá no portal, eu te ajudo, né? Então, a gente deixa muito independente, é por localidade. A campanha do agasalho vai acontecer lá em Piraju, vai acontecer onde tem líder engajado. Aqui é a mesma coisa. Mas e agora? Não tem mais nada? Você quer procurar alguma coisa? Você ajuda em alguma instituição? Né? Então, é muito nesse sentido deles independentes.
e essa ajuda do nosso portal, porque a gente fala assim, ó, se você não tiver nenhuma ação que você queira liderar, olhe lá no portal e vê se você não quer participar de alguma lá, porque a gente tem bastante, né? Mas a única hoje, pontualmente, que a gente faz é esse dia D. Mas a nossa intenção nos próximos anos é que a gente vá incluindo mais algumas ações que a organização, que a empresa coordene, né? Mas essa é a ideia, ter as nossas ações e as ações que são dos voluntários, para eles se sentirem, né? Para poder desenvolver essa coisa da liderança neles. E esse é um ponto crucial que você colocou e que a gente vê, desculpa, Thalita, já te deixo falar, que você colocou e que a gente vê em muitos casos. A gente tem vários exemplos aqui dentro dos nossos clientes que, ao abrirem para que os colaboradores colocassem também as suas próprias experiências, as suas iniciativas pessoais, isso engajou com os colaboradores que trabalhavam próximos a eles, que não sabiam que eles faziam aquilo e decidiram participar. Ajudou a se sentirem proprietários, né? Se sentirem donos da coisa, participantes como alguém que faz realmente a diferença e se sentirem ouvidos. Porque às vezes a causa da empresa não é exatamente aquela com a qual ele mais se identifica. Mas aí ele tem a possibilidade de ajudar a empresa naquilo que ela quer, que tem interesse de desenvolver, né? Está focado em fazer e consegue também fazer aquilo que ele gosta de fazer e com o apoio da empresa. Então, isso é fabuloso, realmente vocês têm toda a razão, que é uma excelente estratégia comprovada em todos os nossos clientes hoje. Rê, deixa eu abrir para você. Ai, Thalita, você queria falar, desculpa. Imagina, na verdade, a Kelly me lembrou aqui que a gente tem uma régua de relacionamento, né, com os nossos colaboradores voluntários aí ao longo do ano, e que isso faz toda a diferença. Então, que a gente alimenta eles com informação de tudo que está acontecendo aí com a fundação, e a gente também repassa para esses colaboradores, nas nossas redes sociais também, notícias de voluntariado corporativo, e que não sejam só da fundação, mas de outras coisas que estão acontecendo. Então, a gente também alimenta eles com os vídeos dos projetos, acabou o Pense Grande, então tem um vídeo que vai para eles conhecerem, ficarem mais próximos desses programas, e a gente alimenta eles, engaja a nossa base com essas ações sazonais aí durante todo o tempo. Bem colocado. Bem colocado. Realmente, assim, ter uma comunicação estruturada, né, ter essa régua que você comentou, é fundamental. A gente, por exemplo, como plataforma, fomenta vocês mandando pelo menos uma notícia ao mês, né, para que vocês tenham, se não tiverem oportunidade de produzir, tenham algum material para ter sempre novidade, para dar movimento, né, para o portal. A gente recomenda que haja sempre um banner novo, que usem o banner como caminho de destaque para aquilo que vocês querem que eles olhem naquele mês, né? Pode ser uma temática, pode ser uma ação, pode ser o programa como um todo, pode ser para resultados de coisas que aconteceram, né? Mas o importante é vocês terem esses caminhos de comunicação. Mas deixa eu abrir para a Rê, que a Rê está falando que tem um... Gente, desculpa, que de vez em quando eu olho para baixo, porque assim, como está toda a minha tela ocupada, então eu olho no WhatsApp aqui, a Rê me falando, tá cheio de perguntas, Sá, deixa eu entrar. Renata, por favor, junte-se a nós. Olá, meninas, tudo bem? Queria agradecer muito a presença de vocês, a presença de quem está vendo a nossa transmissão. Tem bastante gente acompanhando a gente desde o início, por mais que a gente esteja passando um pouquinho do horário, então estou bem feliz. A Samanta já me apresentou, né? Eu sou a Renata, faço junto com ela parte do time V2V. Antes de entrar nas perguntas, eu quero dar um recadinho bem rápido. Quando terminar esse webinar, vocês vão receber, todo mundo que está participando vai receber um link para fazer uma pesquisa super rapidinha, assim, 4 perguntinhas, leva menos de 2 minutos para vocês responderem. E essas perguntas, essa pesquisa serve muito para a gente embasar os conteúdos que a gente vai mostrar para vocês. Que a gente tem o blog, a gente tem o webinar, a gente produz muito conteúdo, então, assim, é super importante que vocês respondam, e é super rápido responder, então, por favor, não deixem de preencher o formulário super rápido. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, muitas perguntas foram enviadas a respeito da plataforma do V2V propriamente dita antes, né, no momento da inscrição, e agora também a gente está recebendo por e-mail.
que a gente fez para facilitar essa comunicação, né, com as pessoas que estão dispostas e estão interessadas na nossa plataforma. Eu coloquei aí no bate-papo, meninas, vejam se entrou, um link em que vocês conseguem marcar com a gente um horário direto com o especialista para demonstração da plataforma. Então, assim, vocês clicam nesse link, vai aparecer um calendário de horários disponíveis, vocês agendam e automaticamente a gente já vai receber esse agendamento e um especialista vai entrar em contato com vocês. Então, assim, pode entrar em contato através do contato@vitv.net, se for uma dúvida mais genérica, e se vocês quiserem falar sobre a plataforma, conversar com a gente ou sobre capacitações, só marcar um horáriozinho que a gente vai entrar em contato com vocês. Bom, dito isso, vamos lá nas perguntas. Vou abrir aqui algumas que eu selecionei. Tem muitas perguntas que são parecidas umas com as outras, então eu vou tentar fazer uma compilação, tá, meninas? De vocês vão, assim, as perguntas vão ser para todos vocês, inclusive tem pergunta que a própria Samantha pode ajudar a responder, tá? Então vou abrir aqui. Vamos lá. O Anxing da ForCoach perguntou, ele gostaria de entender como que funciona a plataforma, quais são os recursos de comunicação, engajamento e monitoramento e relatórios. Essa pergunta é boa porque, assim, a maioria das pessoas que procura a gente querendo ter uma plataforma tem uma questão muito forte, especialmente no monitoramento desses resultados dos relatórios. Então, assim, a Samantha pode falar um pouquinho enquanto o V2V e as meninas também podem falar o que elas conseguem extrair aí da nossa plataforma para que elas tenham uma noção, né, de como é a comunicação, como é o engajamento e o que elas conseguem ter nos relatórios, né? Como é que elas conseguem monitorar o programa de voluntariado. Meninas, com vocês. Bom, eu vou agradecer a pergunta. Existem dentro da nossa plataforma, como a gente já falou aqui, opções de você mandar newsletter, é um caminho de comunicação, o banner, as próprias ações em si, né, na home, o chat, que eu não comentei, inclusive falando com a Ju, ela estava falando que para esse ano ela vai testar, né, como é que funciona com os grupos dela, o chat dentro da plataforma, ao invés do WhatsApp. A gente tem toda a gama de e-mails dentro do portal, para que os conteúdos institucionais, né, para você comunicar. Esqueci de falar, né, Jus? Material de apoio, então a gente chama de biblioteca, lá no portal da CTG está com o material de apoio. No caso, quando a gente falou de produção de conteúdo, gente, é tanta coisa, quando a gente falou de produção de conteúdo, Thalita, lembra? Vocês têm até e-book falando de design thinking para ações sociais, etc. Então, assim, você tem N caminhos dentro da plataforma para essa comunicação. Uma vez feita a ação, ou até antes, né, quando você cria a ação, existem comunicados específicos da plataforma para fomentar, trazer as pessoas. Então, lembra que, olha, você se inscreveu nessa ação, ela acontece amanhã. Olha, a ação já aconteceu, coloque os resultados. Ou se for o caso de fazer check-in, né, faça o seu check-in. Tem N comunicações já, padrões da plataforma que são disparadas para os voluntários e para os líderes das ações, com ações específicas conforme o seu papel dentro da plataforma, para que as ações sejam tomadas. Então, tem lembretes. A vida é tão confusa, né? Tão cheia de coisas, a gente ajuda a pessoa a lembrar que, olha, você assumiu esse compromisso, vamos lá, vamos fazer essa parte. E aí, na parte da gestão, tem todo um back-office, né, o nosso admin, onde você pode olhar todos os dados, desde quantos usuários eu tenho, quantos que já deram aceite no termo de uso, no termo de adesão, quantos que estão inscritos para receber newsletter, porque não necessariamente porque estão na plataforma eles deram opt-in para receber newsletter. Então, todas essas questões de privacidade, etc., são tratadas e são transparentes dentro da nossa plataforma. Os usuários conseguem saber aquilo que eles estão se comprometendo e os gestores conseguem saber quem está, quem contemplou que tipo de comunicação, né? E aí os dados em si,
né, de quantas ações estão abertas, quantas estão expiradas, quantas foram encerradas, quantos usuários por estado, por cidade, todos os dados necessários para que vocês possam gerir o programa. Eu vou deixar as meninas falarem, mas basicamente da plataforma enquanto ferramenta é isso. Eu acho que uma coisa que para a gente facilitou bastante também, essa parte do Dash, que a gente já sabe que vem melhorias por aí, né? Que o pessoal já está trabalhando. Mas na Telefônica especificamente, na fundação, a gente fez uma parceria com o nosso time de BI. Então, a gente pegou a API do portal V2V e configurou ela de forma que ela já traga os indicadores que a gente precisa. Então, a gente tem uma série de indicadores que a gente reporta, então a gente já tem isso conectado. Então, é muito mais fácil para a gente fazer a gestão. Claro que a gente sempre identifica uma melhoria, né? Conversa com a V2V do que pode ser feito, pode facilitar, alguns relatórios já ficaram mais fáceis, mas a gente já fez esse trabalho por detrás. Então, a gente já faz os próprios dados conversarem e trazerem os resultados que a gente precisa ver de imediato, além dos relatórios que o portal traz para a gente na base em Excel. Nossa, maravilhoso isso! Bom, né? Tem meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Posso passar para a próxima? Não, pode passar. A Samantha pontuou bem como que a gente trabalha aqui. Pode passar. Tá ótimo. Então, assim, uma outra pergunta que foi bastante recorrente, apesar a gente sabe que todas as pessoas, a maioria das pessoas é muito ligada à tecnologia, mas como o nosso tema hoje é esse, algumas pessoas perguntaram o seguinte: como é que a gente consegue introduzir pessoas que não são ligadas muito aos aspectos tecnológicos, as pessoas mesmo que têm resistência, né? Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que não têm tanto acesso, apesar de que isso é uma coisa cada vez mais rara. No Brasil, a gente sabe, no mundo tem mais celulares do que pessoas. Mas, assim, de qualquer forma, apesar de toda essa tecnologia, apesar de todo esse acesso que cada vez mais as pessoas têm, como é que vocês fazem quando alguém ainda assim tem uma certa resistência para usar tanto a plataforma quanto qualquer outro recurso que vocês tentem implementar aí na empresa? Eu posso falar? Aqui, assim, no último caso, porque eu sempre falo, tenta fazer, eu te dou apoio, a gente marca um call, eu compartilho a tela, mas se não der, tá bom, vai, me fala, como é que vai ser a ação, não sei o que e tal, e eu vou lá e coloco no portal, não tem jeito, assim, porque a gente trabalha com umas localidades muito distantes, né, às vezes, e com diferentes tipos de públicos, às vezes a gente não consegue mesmo, mas em último caso, a gente acaba dando esse suporte de incluir a ação, acompanhar depois que a ação foi feita, incluir os resultados e tudo mais. É muito bacana, até porque assim, o propósito maior de voluntariado é essa transformação social, né? Então, obviamente, se você tem uma pessoa que tem resistência ou por uma questão econômica ou qualquer outra questão, não consegue ter acesso à tecnologia, nada mais justo do que você introduzir e ajudá-la a acessar, né? Então, bem bacana essa forma, né, que vocês fazem. E é legal porque, assim, a partir do momento que você inclui aquela pessoa no portal, ela basicamente já vai ficar um pouco mais animada e mais engajada, já vai se ver, já vai ver as possibilidades. Então, assim, bacana o trabalho aí de vocês, o Ju, da CTG. Meninas, vocês têm algum outro aspecto a acrescentar? Vocês fazem a mesma coisa? Como é que vocês lidam com isso? Gente, apesar de ser uma empresa de telecomunicações, a gente sempre tem quem tem dificuldade para acessar, ou, por exemplo, acha que vai gastar mais tempo e tudo mais. Então, a gente faz um trabalho muito forte em cima do embaixador também, para que ele garanta, porque quando ele faz ação e ele convida as pessoas para garantir que as pessoas façam check-in, e para que isso realmente se torne uma coisa. Hoje, alguns já falam, poxa, é muito mais fácil do que chegar e eu esqueço de assinar a lista e tudo mais. E a gente fez também uma coisa que a gente está testando, mas a gente acha que é bem bacana, que é um reconhecimento para os grupos que conseguem colocar as coisas de fato de forma correta. A gente brinca um pouco de falar assim, que antigamente a gente perdia algumas ações. Então, por exemplo, fizeram uma ação lá em Santarém, a gente acabava não ficando sabendo. E agora, através da plataforma, a gente tem acesso a todas as ações que acontecem em qualquer momento, em qualquer região. Então, uma coisa que também a gente
bate bastante é para o líder. Então, a gente tem uma forma de reconhecimento para aquele líder que garante que o time ou que o pessoal da região dele acesse a plataforma da forma correta. Falando, aproveitando a questão do reconhecimento, Rê, deixa eu só falar. É tanta coisa, essa questão é bem importante, acontece, né? A gente tem a opção para as empresas que desejarem utilizarem selos de reconhecimento. Então, o gestor pode dar para a ação, para a instituição ou para o voluntário um selo de reconhecimento de voluntário nota 10, de premiação, se for o caso de haver uma premiação. Tem algumas possibilidades, mas é uma das coisas da ferramenta ajudar nesse processo de reconhecimento. Outra coisa também que você falou, Lilian, que eu lembrei, é a questão da presença. A gente hoje tem a possibilidade de o líder da ação usar a gestão dos participantes como lista de presença. Então, os próprios voluntários podem dar o seu check-in. Aliás, isso foi uma solicitação da Telefônica, vocês agradeçam, né? Porque é um dos serviços que subiu aí, brifado por um cliente, que depois vários outros clientes nos solicitaram o serviço, e aí fez sentido para a plataforma como um todo, a gente subiu. Mas ele pode gerir quem fez o check-in, né, e tá ok, ele mantém. Se por acaso tiver feito errado, ele vai lá e tira aquela pessoa, ou na mão, quem não conseguiu fazer check-in, ele vai lá, confirma e consegue assim facilitar o trabalho do líder e do voluntário. Vai lá, Rê, o que mais que o povo quer saber? É uma outra pergunta que a gente sempre escuta, não só em webinar, aqui as perguntas que chegam e que, em geral, os clientes ou pessoas que estão procurando a gente perguntam, como reter? Na verdade, assim, a gente tem o primeiro desafio de todos é você, né, engajar os voluntários. E mais do que isso, tem a parte da retenção dos voluntários. Então, como é que vocês fazem para conseguir essa retenção e que recursos, né, tecnológicos ou da plataforma vocês usam para conseguir manter o pessoal engajado em várias ações sem que haja muita evasão? Rê, eu acho que é meio o que a gente falou aquela hora sobre manter interessado ao longo do ano, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre aquela resposta. Sim, porque como a pergunta é bem específica para uma ferramenta técnica, né? Exato, exato. Se elas tiverem alguma coisa para acrescentar, agradecemos, porque tem bastante gente aqui fazendo esse tipo de questionamento, né? Tá bom, exato. Vamos lá. E aí, girls? Eu tô aqui discutindo com a Thalita o que mais a gente poderia falar. Porque eu acho que a grande forma de reter é você manter sempre um leque de possibilidades para ele não desmotivar, né? Eu acho que esse é o principal. E a plataforma, ela nos auxilia muito no sentido de não fica só a fundação colocando. Então, como a Samantha falou, é uma plataforma que eu dou autonomia para o embaixador, ou o líder, ou o membro do comitê, inserir as atividades no momento que eles estiverem fazendo, e convidar as pessoas que eles quiserem, e divulgar no Workplace. Então, assim, eu tenho ações ao longo do ano, então, para aquelas pessoas que gostam, que são engajadas, vai ter ação o tempo todo. E aí a gente tem que trazer essa diversidade de ações, para que, de fato, se eu não curto muito isso, mas eu posso ir numa outra. A Tita comentou, o que você queria que eu falasse, amor? É porque ela foi um pouco modesta. Ih, sumiu. Não estamos ouvindo. Acho que eu não tinha meu microfone, né? Desculpa. Eu estava dizendo que a Lilian foi muito modesta, e o que eu estava pedindo para ela compartilhar, que ela tem me ensinado muito, porque ela foi embaixadora durante muitos anos no projeto, né? Então trabalha muito tempo. Eu acho que é muito importante, o que eu sempre falo é sobre a experiência do voluntário. O que é que ao final daquela experiência que ele teve, seja com uma doação, ou seja num dia de interatividade, ou numa formação que ele fez com os alunos, como foi a experiência dele. Então, seja independente de ser pelo portal ou não. Então, como que ele se sentiu ao final desse dia? Quando você consegue cuidar disso, para que ele tenha uma experiência marcante e transformadora,
com certeza a gente vai ter essa retenção. Porque aquilo vai transformar não só a vida de quem ele levou ou que ele doou alguma coisa, mas transforma a vida dele. E aí você consegue reter essa pessoa fazendo parte do programa o tempo todo. Então ela traz sempre isso muito para a gente pensar, mas como que vai ser a experiência do voluntário? Quando eu estou, né, falando de algum projeto, era isso que eu tinha falado para ela compartilhar com vocês, que ela sempre cuida muito disso. Joia, joia, fundamental, tem toda a razão. Não tem, a gente ainda não faz essa mensuração, assim, de colocar em números, mas a gente apresenta nas palestras, né, que existe esses números, né, assim, tem muitas pesquisas aí fora que mostram quanto por cento que você consegue para reter os seus colaboradores com o programa de voluntariado, né? Sim, sim, sim. Ainda mais num momento de crise, né? É bastante importante. A gente vai começar agora a reaquecer a economia, e aí empresas entrando, disputa de talentos. Sem dúvida, o voluntariado é um caminho para reter esses talentos, e a gente sabe, quem está no voluntariado é mais empreendedor, é mais engajado, é mais comprometido, então realmente é um valor a ser retido na empresa. O que a gente consegue fazer, a gente consegue fazer aqui é trabalhar com os depoimentos, os pós, né? E aí a gente vai fazendo pílulas, né? Então, de depoimentos, isso daí também incentiva, motiva muito os outros, né? As pessoas que não participaram falam, nossa, não acredito que eu perdi, a próxima eu vou, hein? Quando que vai ser a próxima? Mas, assim, é uma forma, né, da gente manter esse calor. Joia. E aí, Rê, tem mais? Meninas, assim, a gente está com muitas perguntas, então eu vou fazer só um fechamento. As pessoas perguntam muito em relação às redes sociais, né? Se a gente tem uma combinação assim, de rede social com a plataforma. E uma pessoa que perguntou, uma pergunta difícil da gente responder, mas que qual a tendência, né, dessa relação de rede social com a utilização da plataforma, se vocês acham que é uma coisa que engaja mais, ou é melhor não utilizar, que desperta as pessoas. E também algumas pessoas perguntaram por que vocês optaram por ter uma plataforma já pronta, se vale a pena mesmo, se é um pouco óbvio isso, né? Se vocês saem de um ambiente de planilhas e passam a ter um portal. Então, assim, só que as pessoas mesmo, de qualquer forma, elas perguntam se vale a pena, né? Ter uma plataforma própria e não, em vez de você construir dentro, pegar sua equipe de TI e construir a plataforma, por que é melhor, né, a gente optar por uma coisa já pronta, visto que vocês poderiam ter desenvolvido dentro da própria empresa, né? É isso, gente. São duas perguntas e uma para a gente encerrar, porque tem bastante coisa aqui. Posso só falar muito respondendo essa pergunta da Renata, um outro diferencial que fez a gente escolher pelo portal da V2V foi essa possibilidade de fazer ações voluntárias com outras empresas. Então, por exemplo, a Fundação Telefônica está lá, eu consigo convidar ela ou vice-versa para alguma ação minha. Quando eu falo nisso, né, a gente pensou muito eu acho que caiu, né? Caiu? Não, eu tô aqui, meninas, eu só desliguei a câmera mesmo. Pode continuar, Ju. A gente pensou muito na IDP, que é a nossa parceira, né? Elas já estão super na frente, né, das ações e tudo mais. E essa possibilidade me chamou muita atenção. Então, se é importante para nós, o portal, para nós, né, da CTG, é super importante, porque em um único lugar, né, com a expertise que a V2V tem, eu consigo reunir tudo que eu tenho de voluntariado lá, né? Todo o conteúdo que eu tenho, todas as publicações, todas as apresentações de voluntariado, tudo sobre o manual do voluntário, eu consigo reunir tudo em uma coisa só. Com essa tecnologia, né, tem essa coisinha do e-mail, do PSIO, né, do voluntário, ele ajuda muito a gente no engajamento também, não só na organização, no engajamento e essa coisa de
conseguir futuramente futuramente agora, né, fazer ações junto com outras empresas. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual ter uma ferramenta de voluntariado para nós é muito importante. Um pouquinho enquanto gestora de comitês, mas depois eu quero que a Thalita fale, porque ela é que cuida de tudo para a gente dentro da plataforma, mas para mim, enquanto cuidando de comitê, o comitê queria algo assim, e para nós, lógico que a gente tem que cuidar para que eles utilizem, né? Então, não é só a gente fechar uma parceria e estar com essa plataforma, mas a gente tem que cuidar para que eles usem da forma correta. Mas hoje, por exemplo, eu consigo resgatar históricos, né? Por exemplo, toda ação, ele pode pôr um vídeo, ele pode pôr a foto da ação. Então, quando eu quero mostrar alguma coisa, como está cada região, fica muito mais fácil. Então, para nós, para mim, enquanto cuidando, gestionando as pessoas que cuidam do programa, para mim ficou perfeito. Para mim é uma forma onde eu tenho tudo ali, muito fácil, né? E para divulgar essas ações também é muito bacana. Aonde a pessoa pode colocar detalhes da ação, pode colocar fotos do local. Então, visualmente também é muito legal. Eu vou deixar a Thalita comentar um pouco mais, porque ela cuida disso, eu acho que ela tem bastante a acrescentar. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente, como a Samantha falou em uma das nossas conversas aí, o WhatsApp está aí e a gente não tem como lutar contra ele no Brasil. Então, o que a gente consegue fazer? Usar ele a nosso favor. E é isso que a gente tem que fazer com as redes sociais também. Então, elas estão aí, a gente não vai conseguir lutar contra elas na nossa cultura, mas a gente pode utilizar elas a favor do voluntariado. Então, né, até com essa nova ferramenta que surgiu, eu posso divulgar na minha rede social que eu estou fazendo uma campanha de agasalho, que aí talvez, além de eu conseguir mobilizar os meus colegas que estão do meu lado, eu mobilizo outras pessoas de fora. E essas outras pessoas vão conhecer que a empresa que eu trabalho tem um programa de voluntariado e podem vir querer trabalhar nessa empresa por conta do programa de voluntariado. Então, é muito pegar a tecnologia e usar a favor da empresa, usar a favor do programa de voluntariado. Eu acho que em relação aos nossos benefícios do portal, acho que eu já falei bastante, né, que é toda a questão de indicadores e de ver em tempo real aí o que está acontecendo. E uma coisa que eu lembrei também que a gente não falou, Samantha, é em relação ao certificado, né? A gente às vezes tem muita solicitação por conta de faculdade, que o pessoal pede para comprovação de horas, e hoje o próprio portal tem essa ferramenta. Então, a pessoa que está inscrita, que ela deu o check-in lá na ação, ela consegue, dentro do login dela, puxar esse histórico do que ela participou e ter as horas de voluntariado dela comprovada. Isso também ajudou, é uma ferramenta também que acho que ajudou bastante. Eu acho que a gente vai ter que, infelizmente, acabar o webinar. Tem outras perguntas aqui. Meninas, a Samantha vai fazer a finalização, mas eu queria, da minha parte, agradecer muito, muito a participação de vocês. Foi, assim, muito produtivo. Contem com a gente sempre, contem com o V2V, a gente está aqui e a gente sabe que vocês também estão com a gente, né? A gente tem uma relação de troca muito bacana. Só lembrando que quem não tiveram perguntas, algumas pessoas podem não ter se sentido respondidas, apesar da gente ter falado sobre muitas coisas. Então, assim, quem quiser entrar em contato com a gente pode entrar para tirar as dúvidas através do e-mail do contato@v2v.net. E também, quem quiser marcar com os nossos especialistas, eu já botei no bate-papo um link com marcação da agenda. Meninas, obrigada. A gente vai ficar por aqui. Samantha finaliza para a gente encerrar. Um beijo, meninas. Beijo. Pronto, tava no mudo aqui, né? Aí não ia sair. Pessoal, muito obrigada para quem acompanhou a gente nessa jornada, para vocês que estavam aqui dividindo a experiência de vocês. É muito enriquecedor para todos nós que a gente tenha a disponibilidade aí desses fóruns. Eu peço desculpas que a gente, pelo visto, Rê, a gente vai ter que realmente fazer de 1h30, porque assim, já é o segundo que a gente não fica em 1 hora, né? É muita riqueza para ficar restrita a 1 hora. Em nome do V2V, eu agradeço muito. Eu agradeço também a oportunidade de contar para vocês, como eu disse no começo, que a gente não só está atuando
com grandes empresas, como com médias e pequenas empresas. A gente já teve a oportunidade aí de lançar alguns cases com sucesso de um produto que a gente está chamando de Smart. Quem tiver curiosidade, cutuca lá naquele link, marca um horário para conversar. A gente também está atuando com consultoria, entra na nossa página, a gente tem um hall de consultores parceiros, além dos nossos próprios profissionais que também fazem capacitações. E é isso, gente. Agradecer. Queria agradecer a Samantha, a Kelly também, que infelizmente a gente queria muito ter tido a participação dela. Ela tinha mais ainda, esse webinar ia durar 2 horas se ela estivesse aqui, porque ela tinha muito mais coisa para agregar. Mas assim, obrigada, Kelly, que fica aqui nosso agradecimento também. Mas você viu que ela conseguiu, pelo menos a régua de comunicação chegou até nós através da Kelly. Exatamente. Gente, obrigada, do fundo do coração. Beijo, Obrigada. meninas. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou hoje com a gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente.